Boa tarde, garotada do nono ano, garotada esperta. De manhã já está um pouquinho frio, agora o tempo já está mais quente, um calorzinho melhor aí para estimularmos a nossa aula de história. Hoje nós começaremos a trabalhar aí um episódio, né, pós-Guerra do Paraguai, que é a Proclamação da República. E eu também já vou desejar boa tarde para os professores, guerreiros e parceiros que estão aí no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E nós já vamos situá-los na aula, colocando na tela o tema da aula na tela. História do Brasil, a Proclamação da República, parte 1. A habilidade do currículo paulista que trabalharemos nessa tarde será a 1. Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais e econômicos da emergência da República no Brasil. Os objetivos que serão trabalhados juntamente com as habilidades de hoje está na tela. Compreender os processos históricos relacionados à emergência da República no Brasil, compreender e analisar os principais movimentos e questões em torno do Império no Brasil, analisar e avaliar os desdobramentos no contexto do Segundo Império do Brasil, que proporcionaram a proclamação da República. Então, na aula de hoje, nós iremos conhecer aí o contexto histórico brasileiro onde nasceu a Primeira República do Brasil, né? Quais são aí os seus desdobramentos, quais são os conflitos, quais as tensões que estão em jogo, que vai fazer com que o Brasil entre em um outro processo histórico aí com o fim do Império. Legal? E, como sempre, a gente já vai aí mexendo com a cabeça da garotada, com aí a capacidade de raciocínio da garotada, quando nós colocamos a questão problema. O que é uma república? Galera, vamos aí entender, então, o que é uma república. Vamos lá? Uma república, né, como aqui o professor Nivaldo colocou, uma coisa pública, é um sistema de governo onde as demandas da população, os anseios da população, as necessidades da população, elas são ali catalogadas, né, discutidas, catalogadas, analisadas, e aí essas necessidades da população, elas são transformadas em leis. E aí, a partir daí, elas voltam para o povo em forma de direitos e também de deveres. Então, a República, ela organiza os anseios, a necessidade da população, ali ela organiza em forma aí de leis que trazem os direitos e também os deveres. Ou seja, a base da legislação, a base da discussão política, a base do direito e do dever está aí parte daquilo que a sociedade precisa. Então, a República, ela tem esse caráter de ser aí uma protetora do público, né? De ser uma protetora da necessidade pública, ok? Então, nós podemos aí, de uma forma bem sintética, entender aí o que é uma república. Legal? Então, vamos então dar continuidade da aula, vamos olhar, já estamos aqui na tela, já aqui com a imagem do imperador Dom Pedro II. Olha só, durante o Império do Brasil, 1822, 1831, Primeiro Império, 1840, 1889, o Segundo Império, Primeiro Império Dom Pedro I, Segundo Império Dom Pedro II. Dentro aí, durante o Império, as elites brasileiras, elas se consolidaram em dois grupos políticos, dois ajuntamentos políticos, os conservadores
e os liberais. Galerinha, vocês aí fazem um print da tela, dê um print na tela, sublinha aí direitinho esses dois nomes, conservadores e liberais, porque são duas maneiras diferentes, duas ideias, duas concepções, duas, vamos dizer assim, dois critérios políticos diferentes. Conservadores e liberais, eles olham para a sociedade e enxergam a sociedade de maneira diferente. Então, nós já vamos ver o que esses grupos representavam lá no Segundo Império. A imagem do lado, a imagem ao lado, representa a força do poder moderador. Está ali, né? O imperador, exercido pelo imperador Dom Pedro II, ao equilibrar as tensões e as disputas entre dois grupos. Nós estamos vendo ali, né, na balança, né, o grupo conservador e o grupo liberal. Quem fazia mediação entre os interesses desses dois grupos era o imperador. E aí, o detalhe da imagem é que o imperador está apontando para a última barreira que antecedia a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, a fortaleza de Humaitá, que abria caminho para Asunción, capital do Paraguai. Então, nós estamos estudando aí esses eventos que vão ocorrer nos anos posteriores à Guerra do Paraguai. Legal? Vamos então trocar de tela. Eu já estou aqui na minha tela e você aí na sua tela. Grupos políticos do Brasil no século XIX, conservadores e liberais. Como esses dois grupos, quem fazia parte, né, em primeiro lugar, quem fazia parte desses dois grupos e quais os seus interesses? Então, conservadores, formados pelos grandes proprietários rurais, né, inclusive aí os proprietários escravagistas, né, que mantinha a estrutura econômica da sua fazenda com o trabalho escravo. Você tinha aí também altos funcionários públicos de alto escalão, uma galerinha ali já mais próxima lá do Dom Pedro II. E também grandes comerciantes, né, que já existiam dentro aí desse contexto. Os liberais, né, pequenos proprietários, profissionais liberais. Quem é o profissional liberal? É o professor, é o artesão, é o mecânico, é o sapateiro, é o ferreiro, né? Então, são profissionais liberais, né? E daí os grupos de artesãos. Então, esses grupos, dá para perceber aí que os conservadores é formado por uma elite, né, uma pequena elite que concentra aí uma parte do capital, da renda, enquanto os liberais, eles são formados por grupos de capital inferior, né? Agora, esses dois grupos tinham interesses diferentes. Eles podiam, até numa mesa de negociação, conversar e chegar a uma mediação ali, a um meio termo em alguns assuntos. Mas, na lógica da mentalidade política, social desses dois grupos, eles faziam a cabeça de Dom Pedro II coçar, porque eles tinham ali interesses divergentes e muitos conflitos aconteciam, ok? Vamos então para a próxima tela. Próxima tela. Os conservadores, o que é que os conservadores defendiam? Unidade territorial, centralização política e forte aparato de forças de segurança. Vamos começar aí com o primeiro, unidade territorial. Volta aqui para o prof contextualizar com vocês. Unidade territorial. Vocês lembram o que aconteceu nas guerras de independência da América Espanhola? Qual foi o resultado, né, do processo ali de descolonização da América Espanhola? Os nossos irmãos aqui, os nossos vizinhos, nossos hermanos, né, os argentinos, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Peru, Chile,
esse território da América Espanhola se tornou diversas repúblicas, repúblicas autônomas, cada um ali com o seu presidente e com os seus interesses. Vocês lembram lá com a professora Janaína que o sonho do grande libertador da América, Simão Bolívar, era que fosse criada uma unidade territorial em toda a América Central e do Sul, sob o único idioma que era o espanhol? E esse sonho não se realizou. Então, nós temos uma desfragmentação da América Latina, tanto que aí nas questões que envolvem a Guerra do Paraguai, nós estamos vendo a Argentina querendo controlar o Uruguai, querendo controlar o Paraguai, o Brasil declarando guerra ali à Argentina, aí depois, num outro contexto, Argentina, Brasil e Uruguai se levantaram contra o Paraguai. Então, nós estamos vendo que dentro desse contexto, nós temos aí esses conflitos que foram desencadeados pela desfragmentação da América Latina. E os conservadores, eles tinham um grande medo de que no Brasil ocorresse a mesma coisa que ocorreu na América Latina. Nós observamos que no mapa aí da América do Sul, somente o Brasil ele manteve uma unidade territorial porque ele se fechou no império. Era um império em meio a diversas repúblicas. E os conservadores, eles queriam manter essa unidade, defendiam essa unidade e por isso, para eles, a república poderia ser um passo para aí essa questão da fragmentação. Ok? Então, unidade territorial, na verdade, não desfragmentação, fragmentação do território. Então, centralização política, essa centralização política, ela vai estar aonde? Na mão do imperador, né? O imperador vai controlar todas as relações comerciais com ali as províncias, né? Que depois se tornou os estados. Então, o imperador controla todas as coisas, essa é a mentalidade dos conservadores. E um forte aparato de segurança para poder manter essa estrutura, ok? Vamos voltar aqui, liberais, o que os liberais pensavam? Os conservadores queriam uma unidade territorial mais ferrenha, mais sólida, mas os liberais queriam que as províncias, né, que se tornaram futuramente os estados, tivessem mais autonomia para gerir o seu negócio, para gerir a economia, para criar as suas leis, né, as leis locais. Hoje nós não temos as leis municipais, as leis estaduais, as leis federais. Então, os liberais queriam que essas províncias elas tivessem uma maior autonomia nas suas decisões. Por isso, essa centralização política, ela terá que obrigatoriamente dar lugar a uma descentralização, porque se as províncias têm mais autonomia para decidir ali os seus caminhos, então é claro que essa centralização na mão do imperador, ela vai começar a ser problemática devido tanto aos interesses como às diferenças regionais. E o federalismo, ou seja, uma unidade territorial, uma autonomia das províncias, mas que essas províncias estivessem ligadas aí a uma unidade de governo, que seria aí o governo federal. Então, federalismo, né? Nós temos o Pacto Federalista, né? Que agrega aí todos os estados, embora autônomos, mas agrega eles aí a unidade territorial ao governo federal. Legal? Galerinha do 9º ano, vocês vão ver muita política esse ano, né? Nós vamos ver muitas questões aí do Brasil. Então, professor, falar disso é chato. É muito importante para a sua cidadania no futuro. Então, caderninho na mão e vamos começar a pesquisar esses grupos e os seus interesses dentro desse contexto da passagem do Segundo Império para a República, ok? Próxima tela. Segundo reinado, quais eram as dores de cabeça de Dom Pedro II? O que tirava o sono do velho imperador Dom Pedro II?
Primeiro, questões sobre o direito do beneplácito, ou seja, o imperador poderia intervir em resoluções decididas pela igreja. Olha só o poder do imperador. Se o Papa ou o colégio cardinalício ou os bispos fizessem algum tipo de resolução, de documento jurídico, que pudesse afetar algum dos interesses de Dom Pedro II, ele poderia intervir e dissolver tal resolução. Então, o imperador tinha um probleminha com a igreja. Questões militares. Vocês estão lembrados que na Guerra do Paraguai, a Marinha tinha um maior poder e maior prestígio do que o Exército? Mas o Exército, com a liderança do Duque de Caxias, venceu a fortaleza de Humaitá, entrou ali no Paraguai, fez Solano Lopes correr. E quando o exército volta, ele volta vitorioso, aclamado pela população. Então, o exército se fortaleceu. E o exército se fortalecendo, a cúpula do exército, os generais, os comandantes, começaram a fazer o quê? Aproveitar do prestígio para pressionar o velho imperador por subsídios e melhores salários. Olha só, problema para o imperador resolver. Questões republicanas. Os conservadores não eram republicanos, mas os liberais, devido à questão da autonomia das províncias, descentralização do poder. Então, eles vão defender aí esse modelo republicano de governo. Então, é lançado o Manifesto Republicano em 1870, no Rio de Janeiro. Em 1873, em São Paulo, é fundado o Partido Republicano Paulista, ou seja, os republicanos no Rio de Janeiro e em São Paulo começam a se fortalecer, e isso vai trazendo mais dor de cabeça para Dom Pedro II. E a última questão aí que nós colocamos para vocês, que está na tela, são as questões abolicionistas emplacada pelo Partido Republicano, com a adesão também aí do Exército, ou vamos dizer aí as baixas patentes do Exército. Ou seja, os republicanos, eles lutaram, muitos foram abolicionistas e eles lutaram aí para que fosse acabada, para que deixasse de existir aí o processo escravatório de seres humanos. Então, os interesses dos republicanos, como diz a garotada, bate de frente com os interesses dos conservadores. E aí você já vai olhando qual é os interesses e os conflitos entre esses dois grupos. Vamos lá? Próxima tela. Diversas situações desgastaram a monarquia no Brasil. Dom Pedro II foi perdendo o apoio de setores importantes do país, como de quem? Da igreja e do exército, dois grupos que já estão aí pressionando o imperador. A situação se agravou em 1888, quando a princesa Isabel assinou a libertação dos escravos sem pagamento de indenização aos cafeicultores, provocando a revolta do grupo conservador. Para eles era perca de capital. Com o aumento das tensões, os militares iniciaram o golpe que iria derrubar a monarquia para instaurar a república no Brasil. E aí nós temos essa charge aqui bem interessante, que está aí a velhíssima diplomacia e o Dom Pedro II rodando como um carrossel, segurando de um lado o Partido Conservador e sustentando do outro o Partido Republicano. Quanta pressão na cabeça e na mente do imperador Dom Pedro II, Tá pensando que é fácil ser imperador? Olha a quantidade de problema aí. Vamos lá, gente, nós já estamos no final da aula
e nós temos aqui uma atividade que nós não vamos fazer devido ao tempo, né? Qual seria a alternativa correta aí entre a diferença entre o Partido Liberal e o Partido Conservador? Você pode aí tirar o print da tela e aí fazer essa atividade de uma maneira bem legal. Temos uma outra atividade também, né? Conforme os objetos de conhecimento dispostos na aula, explique. O que levou uma parte dos militares a protestarem contra o imperador Dom Pedro II? Ótima questão para vocês também pesquisarem. E como atividade complementar, você vai assistir o vídeo acima, né, que vai falar sobre essa questão da proclamação da República. Você vai escrever uma resenha aí no seu caderno, né? Os professores vão te orientar a escrever uma resenha sobre as questões que desgastaram o Império Brasileiro. E também você pode construir aqueles mapas mentais organizados, bem bonitos, que vocês realizam para organizar a atividade de vocês. A aula está chegando ao fim, contemplamos a habilidade de hoje. Façam as atividades, mande para nós começarmos a fazer já o quadro Protagonismo Juvenil. Bons estudos para a garotada, bom trabalho para os profs. Até a próxima aula. Tchau!